Numa rua agitada, cheia de neve, as pessoas se divertem com o ar de Natal. A sensação é de pura felicidade, com risadas ecoando por toda parte. De repente, uma família caminha juntas, celebrando um dia especial. A menina do casal logo se distrai, chamando a atenção dos pais. Ela fica maravilhada observando algo grande na rua. Por outro lado, o protagonista caminha frustrado, se perguntando por que sempre precisa se curvar para dar passagem aos outros. Ele pensa que era natural esperar que fosse a única pessoa sozinha no meio daquela multidão. Sem entusiasmo, o rapaz continua seu caminho descendo as escadas do metrô. No entanto, seus passos param de repente. Ele percebe algo incomum que bloqueia seu caminho. Na verdade, existe outra pessoa completamente sozinha naquela rua, deitada no chão frio. É um Papai Noel que parece estar em uma situação muito difícil. Uma placa pede para contar seus desejos ao bom velhinho, algo que o protagonista não faz. Normalmente não daria atenção, mas como era a véspera de Natal, o dia em que seus pais morreram e o deixaram sozinho, ele decidiu se aproximar do homem. Procurando na carteira, ele encontrou uma nota. Colocando a nota na caixinha, o rapaz disse que o dinheiro ainda estava bom para uso. A contribuição ficou junto às poucas moedas no recipiente. De repente, o Papai Noel agarrou sua mão com força, elogiando sua bondade. O velhinho afirmou que queria retribuir o favor e insistiu para ouvir o desejo do rapaz, achando que o homem é louco. O protagonista tenta se livrar o mais rápido possível. No entanto, o aperto fica ainda mais forte, impedindo qualquer movimento. O jovem fica surpreso ao perceber que está sendo dominado fisicamente e não consegue mover nem um centímetro. Com os olhos brilhando intensamente, o Papai Noel implora pelo desejo, pois não pode retornar para sua vila sem isso. Cansado de lutar, o jovem suspira e pergunta se será solto caso não consiga realizar o desejo. O velhinho concorda imediatamente, permitindo que ele confesse. Tentando se livrar rapidamente, o protagonista pede para ganhar na loteria, mas o homem percebe que não é um desejo genuíno. Olhando para aquele sujeito estranho, ele entende que precisa ser honesto. No fundo do seu coração, tudo o que ele realmente queria era uma família que nunca o deixasse sozinho. Então ele revela o desejo de ter uma esposa doce, como um coelho, e uma filha adorável, como um mangusto. Sentindo o cheiro de um desejo sincero, o Papai Noel percebe a profunda solidão que o rapaz viveu por tanto tempo. O idoso celebra a sorte de ter encontrado alguém tão semelhante a ele. Com um rosto intimidador, ele promete encontrar a esposa ideal e a filha mais respeitosa para o jovem. Num gesto estranho, o Papai Noel beija a mão do protagonista, desejando-lhe uma vida muito feliz. O rapaz, assustado, puxa a mão, chamando o homem de louco e sai correndo. Enquanto ele foge enojado, o velho grita que todos os Papais Noéis vão usar seus poderes para realizar aquele desejo. Um tempo depois, o personagem está no vagão do metrô, voltando para casa. Ele olha para a própria mão, ainda perturbado com uma conversa estranha que acabou de ter. Seus pensamentos giram em torno de tudo aquilo que o velho disse. Mesmo achando o velho um pouco louco, ele reflete sobre por que revelou seu maior desejo. Olhando para um cartaz de uma família unida, ele admite para si mesmo que só queria ser feliz também. Vencido pelo cansaço, ele acaba fechando os olhos e adormecendo ali mesmo. O rapaz acorda de repente, incomodado com um cheiro estranho e um frio intenso. Ele se levanta lentamente, massageia a cabeça sentindo um certo desconforto. Mas assim que abre os olhos, a confusão se faz presente em seu rosto. Ele percebe que agora está dentro de uma gaiola de madeira sendo puxada por uma carroça num cenário medieval. Apenas de cueca dentro da cela, o rapaz entra em pânico, tentando entender onde foi parar. Ao seu lado, um homem barbudo, com aparência simples, apenas observa a cena, outro prisioneiro. O moreno, marcado por cicatrizes, também ocupa o espaço apertado. Olhando ao redor, ele percebe que tudo parece muito com o período medieval. Intrigado, ele gira a cabeça para ver o exterior da carruagem. Soldados usando armaduras andam ao lado da cela, conversando em um idioma que ele não reconhece. Combinando o cenário de um filme de época com a língua estranha e as pessoas diferentes, a situação fica evidente. Incerto se está em um sonho muito real ou na própria realidade, ele chega a uma conclusão absurda. Ele acabou sendo levado para um mundo completamente novo de alguma forma estranha. Tentando entender tudo, ele se encolhe no chão, abraçando as pernas descalças, respirando ofegante. Nesse momento, ele vê um prisioneiro no canto e se pergunta se o pobre já está morto. Cautelosamente, o protagonista toca no ombro da pessoa, pedindo desculpas por interromper. O corpo simplesmente cai para o lado sem nenhuma reação, Fausto deitado no chão. O jovem pensa na promessa estranha do Papai Noel sobre realizar seu desejo. Olhando para o teto sujo, ele se pergunta se sempre interpretou errado o que é felicidade, levando-o a essa miséria toda. Os dias passaram sem que ele percebesse exatamente quantos já haviam se passado naquele pesadelo. A carroça continuava seu caminho interminável, atravessando florestas densas.
Durante esse tempo difícil, ele descobriu que todos ali eram escravos. Suspirando cansado, ele também compreendeu o segundo ponto dessa viagem torturante. O objetivo dos soldados era levar o grupo até encontrar pessoas interessadas na mercadoria humana. O barulho da tranca sendo aberta finalmente traz alguma novidade. Os prisioneiros são dispostos em fila do lado de fora, enquanto um líder da aldeia escolhe os que estão em melhor condição. O protagonista reconhece que seu orgulho foi ferido por se tornar escravo, mas aquilo também trouxe uma ponta de esperança. Confiantes em seu físico razoável, ele acreditava que seria comprado rapidamente e sairia daquela carroça em Infernal. O pensamento positivo foi a primeira coisa boa que ele sentiu desde que chegou nesse mundo. Mas a dura realidade o atingiu, deixando o rapaz com um olhar vazio após ser rejeitado em várias vilas seguidas. A poeira levantava enquanto a carroça partia, deixando mais um vilarejo para trás sem sucesso nas vendas. A jornada triste continuava por mais uma estrada de terra sob o sol quente. Lançado no chão de madeira balançante, ele mal conseguia entender como sua vida chegou a esse ponto, recordando o conselho de sua mãe para sempre. Viver ao máximo, João se pergunta se ainda há algum propósito em continuar vivo. De repente, uma lembrança do passado invade sua mente, trazendo velhas expectativas e pressões irrealistas. Com os olhos fechados com força, João se pergunta se realmente vai conseguir resistir a toda aquela aprovação absurda. A imagem do Papai Noel louco, prometendo usar todo o seu poder, volta a assombrá-lo naquele chão frio. Chegando ao limite, o protagonista se sente um pouco mais cansado. Ele não consegue se sentir mais cansado, mas o protagonista amaldiçoa aquela felicidade e joga os dois para o chão. Dois mundos direto para o inferno. Com o punho apertado devido à grande raiva, ele finalmente percebe o que deve fazer naquele momento. Tomado pelo desespero, o rapaz decide que sua única esperança é morrer para escapar de tanta dor e sofrimento. Mas logo a razão volta a prevalecer, eliminando completamente aquele pensamento suicida. O verdadeiro desejo de ter uma família querida grita no fundo de sua alma, dando um novo motivo para lutar. Totalmente cansado, ele enfim encontra um pouco de tranquilidade no meio daquele tormento psicológico. De repente, um pedaço de pão novo é dado através das grades da cela de madeira. Uma mulher amável aparece na frente da cela, distribuindo a comida para os escravos desafortunados. Ela entrega a refeição diretamente nas mãos do protagonista, mostrando uma compaixão incomum. Atrás da saia da mulher, uma menininha adorável observa o prisioneiro com curiosidade. Olhando para aquela dupla iluminada pelo sol, o rapaz fica surpreso com uma cena inesperada. A narrativa agora nos leva a uma cabana simples, situada no meio de uma grande floresta. Dentro, a mulher e a menina estão sentadas à mesa em um ambiente tranquilo e em silêncio. A garota come devagar, segurando a tigela de madeira com as duas pequenas mãos. A moça, preocupada, empurra seu próprio prato na direção da menina e incentiva a comer mais. A menina hesita e recusa a oferta, dizendo que a mais velha também deve estar com fome. A mulher, com um tom carinhoso, explica que é exatamente por isso que quer ver a criança bem alimentada. A menina continua recusando, mostrando uma grande empatia pela situação difícil delas. Tocada pela atitude sincera, a jovem levanta o prato em silêncio. Ela concorda que as duas devem compartilhar a refeição e enfrentar os desafios juntas. O momento de calma é quebrado por pancadas fortes na porta, indicando a chegada do chefe do vilarejo. Ele abraça a menina de forma protetora. A jovem ouve a ordem de que receberá. Uma das servas seria seu novo marido. Ela ficou muito surpresa e foi avisada que precisava se preparar para voltar para as montanhas com ele no dia seguinte. Assim que o chefe saiu, a casa ficou tensa enquanto o abraço se tornava mais apertado e assustador. Desesperada, tremendo no escuro, ela entrou em pânico, temendo sofrer agressões novamente. Mesmo com o futuro sombrio, a mulher percebeu que fugir era impossível. O filho, vendo a criança dormindo em seu colo, decidiu que não poderia deixar aquela pequena alma sem esperança. A jovem reafirma sua decisão corajosa, recusando a ideia de deixar a garota mais uma vez enfrentar a solidão. Nesse momento, a lembrança do choro da menina volta a apertar seu coração. A expressão dolorida no rosto da garota era prova clara de todo o abandono que ela já havia sofrido. Largada sozinha naquele chão frio, a menina gritava em desespero, buscando conforto. Observando a cena de longe, a jovem também se sentia perigosa. Sobre o próprio futuro sombrio. Encolhida em um canto da casa, seu maior medo era ter que relivar o inferno do seu passado trágico. Saindo das memórias ruins, ela fixa seu olhar na tranquilidade da pequena adormecida à frente. Observando o sono frágil da menina, percebe que o trauma e o medo são exatamente os mesmos para ambas. Trata-se apenas de uma criança de 5 anos, sem nome, que perdeu o pai de uma forma terrível. Acometida de remorso, a mulher relembra o fatal dia em que o próprio pai a vendeu por uma simples pele de coelho.
No primeiro dia na cabana, ela foi agredida pelo homem que seria seu marido, antes mesmo de começar a se instalar. O motivo das agressões foi uma desculpa insignificante sobre um atraso no horário combinado de chegada. Essa violência serviu como um aviso devastador de que sua vida miserável estava apenas começando. Deitada no chão de madeira frio, sentiu o peso do desespero absoluto esmagar sua alma. Nesse momento de dor pura, a pequena menina se aproximou da mulher caída com passos hesitantes. Completamente ferida e cansada, a jovem levanta os olhos em direção à frágil criança. A pequena exibia uma pureza enorme, que contrastava fortemente com aquele verdadeiro inferno. Curvando-se com cuidado, a menina tenta oferecer algum conforto no meio da profunda escuridão. Aquela criança, com o aspecto de um anjo, foi a única alma em anos a se aproximar dela com gentileza genuína. Depois que o marido desapareceu nas montanhas, as duas acabaram ficando sozinhas na cabana isolada. O destino do homem foi trágico, sendo supostamente devorado por lobos durante uma de suas rotineiras caçadas. A informação sobre a morte trouxe um grande alívio, mas também causou um profundo desespero pela futura sobrevivência. Sem um provedor garantido, a preocupação se fez presente de forma intensa e silenciosa na moça. No vilarejo cruel, uma mulher sem marido ficava completamente vulnerável e à mercê do destino. Voltando ao presente, os dois caminhavam de mãos dadas pelos portos e portões da vila sob o sol brilhante. A menina, com entusiasmo, aponta para algo que chama sua atenção no meio da rua. Fascinada, ela indica uma grande gaiola de madeira, cheia de pessoas presas, posicionada no centro do local. A mãe segue o indicativo da mão da filha, olhando para a triste realidade dos escravos confinados. Comovidas por um sentimento de compaixão, ambas se aproximam lentamente da estrutura improvisada. Dentro da cela apertada, Ju-un reage com surpresa ao perceber a chegada de aquela dupla inesperada. O jovem abre os olhos completamente surpreso com o que acabou de ver. Naquele momento, lembranças tristes do seu mundo passado invadem sua mente com palavras muito duras. As antigas humilhações ecoam de forma cruel, quebrando a pouca autoestima que ainda tinha. O fantasma das rejeições diárias faz o prisioneiro se encolher sob o peso da sua insignificância. Mas a horrível ilusão é interrompida pelo olhar firme e compreensivo da moça que está diante dele. A imagem do prisioneiro é de uma mulher em um estado de desespero. A imagem daquela mulher gentil aparece no olhar cansado do protagonista, trazendo um calor confortável. Sem preconceito ou repulsa, a jovem entrega alguns pães quentes através das grossas grades de ferro. O gesto silencioso e generoso das duas irradiava uma sensação de paz, algo que ele nunca havia sentido antes. A entrega do alimento atravessa a barreira da prisão suja, simbolizando um pingo de esperança em um cenário cruel. Faltando palavras, Juan apenas observa os benfeitores, absorvendo a bondade pura daquele breve encontro. A calma interação é quebrada pela chegada de alguns habitantes, que chamam a atenção do pequeno grupo. O chefe ordena que a mulher volte para casa imediatamente, assumindo a responsabilidade de receber os soldados novos. Seguindo as instruções locais, ela chama a menininha e começa a caminhar de volta para a segurança de sua cabana. Enquanto se afastam lentamente, a pequena vira o rosto para trás, dando uma última olhada curiosa no prisioneiro. O rapaz segura o alimento com firmeza, observando a partida da. Os dois mergulhados em um silêncio completo. Juan devora o pão com muita fome dentro da cela apertada. De repente, os soldados agarram o rapaz e o arrastam da prisão sem cerimônia alguma. Forçado violentamente ao gramado, seu estômago ainda ronca pedindo mais alimento. Caído na grama, o protagonista respira fundo tentando suportar aquela humilhação forte. Os guardas se reúnem na frente dele enquanto o chefe da vila anuncia o início do procedimento em sua língua local. De repente, um dos soldados puxa a mão do rapaz e faz um corte profundo usando uma adaga. Logo, o sangue começa a cair diretamente sobre um documento estranho de couro. Brilhando com uma luz azul intensa, o pergaminho deixa Juan completamente assustado. Suspirando de exaustão, ele se pergunta qual é esse mundo mágico cheio de feitiços. Ao terminar o ritual, as tropas entregam o contrato diretamente para um dos líderes do reino. No vilarejo, com o acordo concluído, os cavaleiros se afastam, deixando o rapaz ajoelhado. Desorientado, ele levanta a cabeça, esperando o seu futuro e temido destino. Ao redor, o cenário mostra um vilarejo tranquilo cercado por uma floresta viva. Na terra, uma das idosas avisa a jovem gentil que o novo marido não entende a língua e cobrará o pagamento dessa dívida no futuro. A senhora confessa que a vila detestava o antigo marido dela, aceitando-o apenas por causa do trabalho nas montanhas. Ela tenta acalmar. A garota afirmou que esse novo companheiro deve ter um comportamento bem diferente. Ao olhar para a moça em silêncio, a líder observou que as mãos do estranho são incrivelmente macias para um escravo. Prometendo segurança, a idosa garantiu que alguém com aquela aparência jamais machucaria ninguém.
A jovem mostrou grande humildade, dizendo não ter necessidade de viver rodeada de luxos. No seu coração, o único e verdadeiro lugar. O desejo genuíno é que o estranho não se torne um ser violento em casa. A mulher, protegendo a pequena adormecida, decide viver escondida num canto escuro para evitar problemas. O silêncio noturno é quebrado por batidas fortes na estrutura de madeira da cabana. A dona da casa, imediatamente, entra em pânico e protege a menina com desespero. O rosto de um vizinho aparece na janela, exigindo entrar rapidamente. A porta se abre, revelando o aldeão que traz o prisioneiro recém-comprado pelo braço. Paralisada diante da silhueta masculina grande, a jovem apenas concorda nervosamente com as instruções do mais velho. Empurrada para dentro do ambiente simples, o protagonista tenta se expressar naquela escuridão total. Sentada no chão sujo, a mulher encara o estranho com medo puro brilhando em seus olhos. Juan observa as duas completamente assustadas e logo entende quem será sua futura esposa. Ainda jogada no canto, a jovem sente seu coração acelerar pela presença intimidadora daquele gigante. Interessado com a forte reação dela, o protagonista vira o rosto para estudar melhor a situação. Um flash de memória atinge sua mente ao reconhecer a doadora bondosa de pães da jaula. Mas o olhar confuso toma conta do rapaz ao perceber que ela não para de tremer sem controle. A reflexão é interrompida quando o aldeão agarra seu braço, exigindo uma resposta com palavras que não entende. O guia continua empurrando o grandalhão na direção das duas, aumentando o pânico da moradora. Tentando manter o equilíbrio ao caminhar, Juan acaba ficando muito próximo de sua nova parceira. O nativo, irritado com a formalidade excessiva do casal, agarra a mão do protagonista de surpresa. Sem cerimônia alguma, o velho une as mãos dos jovens de forma brusca, forçando um contato direto. Satisfeito com seu ato amoroso, o morador se afasta, elogiando a beleza daquela união forçada. Preso naquele momento estranhamente constrangedor, o rapaz sente a tensão gigante que paira no ar. A promessa louca do pai. Manuel, sobre entregar uma família submissa, volta a assombrar seus pensamentos. Olhando para o rosto da jovem, ele percebe a graça exata de um coelhinho indefeso. Já a menina, segurando a saia da mãe, reflete a mesma inocência doce de um filhote de raposa. Totalmente surpreso com a crueldade do destino, ele entende que o feitiço do velho funcionou. A dupla feminina continua encolhida, esperando o pior do gigante recém-chegado na casa. Frustrado, ele relembra as dores da carroça de escravos e conclui que a viagem de longe foi um exagero desnecessário. Com a cabeça baixa, uma sensação de raiva e tristeza começa a dominar seu corpo. Com um ódio profundo no coração, o protagonista promete destruir o Papai Noel se algum dia o encontrar. Irritado com a vida, o novo chegante se afasta, deixando a nova família perdida no escuro. Com o amanhecer, Juan já está no meio da floresta densa, seguindo dois aldeões. Caminha sem entender nada. O que eles discutem logo deixa o rapaz sem energia. Quebrando o ritmo da jornada, um dos habitantes se vira e estende a mão em um gesto calmo. Surpreso com a atitude inesperada, ele aceita a aproximação pensando ser apenas um cumprimento amigável. O contato é firme, mas a pressão do mais velho se torna muito dolorosa. Sentindo os ossos estalarem levemente, o protagonista resiste, achando que é um cumprimento local rude. Cansado de ser o alvo de piadas naquele lugar, ele resmunga, decidido a não baixar a cabeça para ninguém. Num ataque feroz, o jovem aperta os dedos do caçador, fazendo um grito alto ecoar pela floresta. O caçador cai na grama, chorando de dor intensa pela ferida, causando surpresa ao seu parceiro. Desesperado, o outro homem tenta acalmar a situação curvando-se diante de Juan, que não entende nada. Tentando resolver a situação, o nativo nervoso entrega um pedaço de madeira. O protagonista observa a atitude de rendição do guia e não vê perigo. Com movimentos amplos e exagerados, o companheiro começa a ensinar o estranho as táticas de caça. A imitação cômica, fingindo ouvidos longos, mostra claramente o alvo felpudo do dia. Nesse instante, Juan entende que seu verdadeiro papel na tribo será fornecer carne para os habitantes. Um som leve na vegetação interrompe a aula improvisada e chama a atenção letal dos caçadores. O aldeão, muito animado com a sorte, bate no ombro do estudante e aponta freneticamente para um arbusto cheio de folhas. Um coelhinho branco mastiga tranquilamente sua comida verde em seu esconderijo. O guia, esperando um tiro preciso, não sabe que o estranho nunca usou um arco e flecha. O novato, dominado pelo nervosismo, estica a corda, duvidando de sua habilidade para acertar aquela distância. Mas assim que põe os pés firmes, aponta direito. A arma estende seu braço em uma luz azul intensa. Em um piscar de olhos, o tiro forte rasga o chão, raspando o lado do coelho voador. Surpresos, atirador e instrutor ficam mudos e impressionados com a destruição causada pela seta. Sem perder tempo, a presa foge saltando, deixando os dois humanos olhando para o dano nas árvores. Longe de toda aquela confusão, a jovem senhora segura uma cesta vazia, esperando o sucesso do marido caçador.
Apoiado pela destruição inesperada que acabou de causar, o protagonista tenta entender a situação. Ele permanece em silêncio, pensando no tamanho daquele poder vindo de um simples arco de madeira. De repente, ele vê a jovem esposa caminhando pela floresta, segurando a mão da pequena criança. Ao ver aquela cena familiar, seu coração acelera ligeiramente. Enquanto os caçadores lamentam a perda do coelho, a mulher se aproxima de Finim. Logo, eles decidem fazer um piquenique no chão de terra para descansar. A esposa jovem e a menininha começam a comer enquanto Juan apenas assiste em silêncio. Uma tigela grande de sopa quente é oferecida para o homem grande. Sem dizer nada, o rapaz começa a comer junto com as duas. Um movimento ao lado chama sua atenção, fazendo voltar a cabeça rapidamente. Em silêncio, ele observa a interação gentil da mãe alimentando a filha. Sentindo uma paz inesperada, o homem alto relaxa e sorri de lado. Pensando sobre a palavra família, ele se lembra que sempre foi algo estranho desde a juventude até os 30 anos. No entanto, agora ele se sente como se tivesse encontrado uma família verdadeira. Reconhecendo que o importante é que tudo seja natural, o rapaz conclui que o que aconteceu não é mais relevante. Olhando para o céu, ele admite sentir vontade de agradecer ao Papai Noel por criar confusão, mas logo muda de ideia. Observando as duas pessoas no chão, ele expressa sinceramente seu agradecimento pelo presente inesperado. No dia seguinte, a rotina. A nova família começa a se mover mais rápido enquanto caminham por uma longa trilha. O estranho carrega um saco pesado nas costas e olha para trás, querendo saber se elas conseguem seguir. A esposa mais nova caminha ofegante e visivelmente cansada, segurando a mão da pequena. Irritado com a barreira do idioma, ele lamenta não poder perguntar se a mulher precisa de uma pausa. Notando a urgência, Juan decide que precisa se adaptar a esse novo mundo o mais rápido possível. De repente, seus passos param firmes no chão de terra. Uma lembrança da infância surge, lembrando um conselho antigo sobre nunca hesitar ao proteger alguém. A figura materna do passado reforça que o desejo de cuidar exige uma ação rápida. Motivado pela lembrança, o homem alto se vira em silêncio completo. Ele caminha com passos pesados na direção das duas, que recuam muito assustadas. A menina, encolhida de medo, treme, achando que algo ruim vai acontecer. O protagonista se abaixa na frente delas e avisa que vai pegar. Elas no colo, pedindo para não sentissem medo. Sem entender nada da linguagem, a jovem esposa entra em choque imaginando o pior cenário. A mulher tenta implorar por misericórdia numa língua estranha, deixando o rapaz confuso. A garotinha começa a chorar alto, assustada com a aproximação dele. Notando o desespero causado apenas por sua presença, o estranho acha melhor cuidar até com a própria expressão. De forma educada, ele pede licença e estende os braços na direção das duas. Num movimento rápido, ele levanta a jovem esposa do chão, pegando-a de surpresa. O homem, alto e robusto, segura a menina mais confortavelmente. Com calma, ele organiza as duas de forma segura perto do próprio corpo. Agora ele transporta os suprimentos nas costas e a nova família nos braços, sem mostrar esforço. Surpresa com a gentileza, a menina faz um som de admiração. Apoiada no ombro largo do rapaz, a mulher abre os olhos largos, espantada com a situação, e avisa para se segurarem bem. O personagem retoma o caminho. Caminhando com facilidade, ele se surpreende com o peso leve das duas, mesmo levando todo o resto. Determinado a resolver isso, ele promete aprender o idioma e dominar a arte da caça para encher a casa de carne. Ao olhar nos olhos da companheira, João percebe que terá muito trabalho pela frente. Gradualmente, a tensão da jovem diminui e ela se deixa encostar a cabeça no pescoço dele. As mãos delicadas dela seguram a blusa do homem alto com firmeza. Sentindo aquele toque suave, ele continua o percurso tranquilamente. A longa marcha pela floresta termina em um lugar mais afastado. O guia se despede dobrando o corpo diante de uma cabana simples, enquanto o jovem expressa gratidão. Após o aldeão partir, o estranho inspeciona a construção de madeira que está caindo aos pedaços. Ao avaliar seu novo lar, ele percebe que o lugar parece ainda mais frio do que seu antigo quarto no terraço. O protagonista sente um calafrio só de pensar no sofrimento que os aguarda. Ele entra na casa empurrando a porta velha com a mão livre. No entanto, o ambiente interno confunde completamente o novo chegado. Já no chão firme, a jovem esposa dá um grande susto vendo o cenário. Lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, fazendo o homem grande perguntar o motivo do choro. Desesperada, ela corre para o interior do casebre procurando algo. O rapaz acompanha a movimentação, tentando entender a gravidade do problema. Parado no centro da sala completamente deserta, ele finalmente entende o motivo do grande tumulto. Juan deduz que, enquanto estava preso na vila, os habitantes levaram todos os móveis e ferramentas da casa. Sem recursos para consertar as paredes e sem armas para se defenderem, a situação tornou-se extremamente difícil. Percorrendo o quintal, ele vê a jovem desabando na grama, chorando sem consolo.
Para tentar aliviar a situação, o estranho se senta ao lado dela no chão de terra. Ele faz um gesto amigável, levando a mão até o topo da cabeça da companheira, surpreendendo-a. Com um carinho gentil no cabelo dela, o rapaz tenta transmitir segurança. Em um tom de voz suave, ele pede para a esposa não se preocupar com nada. Com os olhos marejados, ela tenta entender a atitude do homem desconhecido. A mente da jovem levanta dúvidas, já que eles não falam a mesma língua e ele não sabe caçar. O medo de não conseguirem sobreviver juntos naquele ambiente hostil aperta o coração dela. No entanto, um sorriso calmo e amigável aparece no rosto do protagonista. Ele mostra total certeza e promete proteger a nova família de todos os perigos. Mesmo sem entender exatamente as palavras, o toque carinhoso ajuda a jovem a se sentir menos ansiosa. As lágrimas continuam caindo, mas o medo vai diminuindo gradativamente. No fundo, a mulher se pergunta o motivo do grande alívio que sente ao lado dele. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação de paz não é só uma esperança. E a esperança renasce no coração daquela moradora negligenciada. Recordando seu passado, João pensa em como viveu sozinho desde que seus pais partiram em seu mundo original. Apesar disso, o rapaz lutou muito e suportou todas as dificuldades para sobreviver. Pensando nisso, o protagonista percebe que agora não tem motivos para desistir, já que finalmente ganhou uma família. Com total convicção, ele promete à moça que fará o que for necessário para manter a casa. Sentada na grama, a jovem esposa enxuga as lágrimas, enquanto ouve as palavras reconfortantes do marido. De repente, um som inesperado chama a atenção do casal. A menina corre desesperada em sua direção, gritando para o homem grande não ferir a mãe. Impulsivamente, a pequena abraça a figura materna com força, tentando defendê-la. Observando a cena, o estranho permanece em silêncio diante da atitude corajosa da criança. Ele vê a mulher chorando bem ali e nota a menina chorando logo depois. O rapaz reconhece que aquela situação toda é muito estranha. Muitas ideias passam pela sua cabeça, questionando de quem é aquela criança e por que a jovem compartilhou comida com ele. No mesmo momento, ele tenta entender o motivo do sofrimento e das lágrimas. Apesar de todas essas incertezas, Ji-un acredita firmemente que, se tentarem viver juntos, acabarão formando uma boa família. Com determinação, o protagonista promete se tornar um bom marido e um ótimo pai, garantindo que nunca mais deixará as duas chorarem. O estranho promete em silêncio que fará tudo para que elas nunca se arrependam dessa união. À medida que o sol se põe, o ar ao redor da antiga cabana de madeira começa a ficar mais frio. Dentro da casa vazia, o trio se senta no chão, mantendo certa distância. Com a mão no cabelo, Gun lamenta a situação, sentindo que voltaram ao ponto de partida, depois de terem se aproximado um pouco. O rapaz, no entanto, se alivia ao perceber que elas estão apenas cautelosas e não assustadas com a presidência. Sua presidência. De repente, o homem alto tem uma ideia de como quebrar aquele gemo. Sem hesitar, ele se arrasta pelo chão de madeira, se aproximando das duas nativas. Com o dedo no próprio peito, o estranho se apresenta, falando seu nome em voz alta. Pronunciando as sílabas devagar, ele percebe que precisam pelo menos saber como se chamam uns aos outros para viverem bem. Surpresa com a atitude inesperada, a jovem esposa solta um suspiro de entendimento. Com a mão estendida na direção da companheira, o marido pergunta qual é o seu nome. A mulher, um pouco hesitante, finalmente respondeu timidamente, dizendo que se chama Lizzie. O protagonista, após ouvir a resposta, repetiu o nome para se lembrar bem. Encorajado pelo progresso, ele elogiou a moça, dizendo que achava o nome muito bonito. Em seguida, o gigante virou o rosto para a garotinha assustada, tentando descobrir como ela se chamava. Mas a pequena apenas se encolheu em silêncio. Isso deixou o rapaz confuso com a mudança repentina. Diante do olhar triste da criança, o estranho percebe que talvez ela ainda não tenha sido batizada. João pensa por um momento, procurando uma solução. Com um toque gentil na cabeça da menina, ele diz que vai escolher um nome especial para ela. Inspirado por uma velha história do seu mundo, decide chamá-la de Dorothy. Ele se baseia na corajosa garotinha que viaja por terras mágicas, conhecendo vários amigos. O desejo do pai adotivo é que a criança encontre a própria felicidade e cresça de forma adorável. Na busca por pronunciar corretamente, a menina repete a palavra, enquanto o homem alto e forte explica seu significado com carinho. A nova Dorothy, encantada com o presente, mostra uma alegria contagiosa. Mais tarde, do lado da cabana, o homem que corta madeira desce o machado com força em um pedaço de tronco. Escondida atrás de uma árvore, Lizzie observa o trabalho árduo, achando aquele homem muito estranho. A esposa pensa que, embora ele seja muito maior que seu ex-marido violento, o estranho a trata com uma gentileza inesperada. Para a jovem, aquele homem misterioso é completamente diferente de todas as pessoas cruéis que ela já conheceu. Ela tenta sussurrar seu nome, observando que mesmo sem entender o idioma, a voz do rapaz soa bastante suave.
Por causa das lembranças dos maus tratos do passado, a mulher confessa para si mesma que nunca foi tratada com tanto carinho, com o olhar fixo no suor do trabalhador. Lizzie se questiona sobre o motivo real da gentileza. A moradora chega à conclusão de que aquele estranho certamente não faz parte desse lugar hostil. Naquele instante, João observa a esposa de longe, perseguindo-a, e acena o chama para ela. A mulher, surpresa por ser notada, fixa o olhar nos cabelos e nos olhos incrivelmente escuros do marido. Uma velha conversa sobre rumores de que uma nação inimiga conseguiu trazer um herói lendário passa pela mente da nativa. A lenda conta sobre um guerreiro impressionante, que tem as mesmas características que Juan. Enquanto o homem alto caminha tranquilamente em sua direção, a jovem continua pensando na situação. Sob a luz do sol que brilha diretamente, ela percebe que as feições dele realmente lembram o guerreiro da lenda. No entanto, a esposa logo rejeita essa ideia absurda, pois alguém tão importante estaria em um grande palácio e não em uma pequena vila pobre. Além disso, ela sabe que essa história de invocação é apenas um rumor sem fundamento. A madeireira se aproxima finalmente, e a indígena nota que o tom do cabelo dele é mais próximo do castanho. Ao olhar de perto para os olhos dele, ela percebe a mesma tonalidade quente, dissipando suas dúvidas. Com um longo suspiro de alívio, Lizzie fica contente por ele ser apenas um homem comum, bem grande. Mas logo ela se pergunta sobre esse sentimento confortável, lembrando que conheceu o gigante apenas algumas horas atrás. O rapaz coça a bochecha, confuso enquanto. Quando a esposa trema levemente, virando o rosto com vergonha. Cativado pela reação, João assume uma atitude amigável e levanta a mão direita para acariciar a cabeça dela. A mulher recebe o toque suave, sentindo que definitivamente não está acostumada com esse tipo de tratamento. Isso ocorre porque antes, a única razão para uma mão masculina tocá-la era para dar golpes covardes. Mesmo assim, o caçador continua o carinho no cabelo dela, de forma bastante respeitosa e delicada. De olhos fechados, a nativa aproveita a sensação agradável. Ela deseja, em segredo, que aquilo não termine tão rápido. Relaxed, Lizzie pensa internamente que gostaria que o marido continuasse com as carícias afetuosas. Nesse momento, o estranho se inclina demais, sentindo o rosto esquentar ao perceber a proximidade. A jovem esposa, com olhos sonolentos, levanta o olhar e encara o gigante com uma expressão extremamente atraente. Guiados pelo clima romântico na floresta, os dois fecham os olhos e aproximam os lábios em uma atração irresistível. Porém, a poucos centímetros de um beijo, o casal é pegado de surpresa. João abre os olhos largos, surpreso, quebrando o momento. Num salto rápido para trás, ambos se afastam rapidamente, congelados de vergonha. Tentando disfarçar o constrangimento, o rapaz desvia o olhar e faz uma tosse seca. Para mudar de assunto, o homem alto caminha rapidamente até um balde de madeira vazio no gramado. Com a mão firme na alça, ele se concentra no trabalho de casa, tentando esquecer o quase beijo que acabou de acontecer. Correndo apressadamente, João sai correndo com o balde na mão, deixando Lizzie para trás. A jovem esposa fica muito vermelha, com o coração acelerado, pensando na situação que acabou de viver. No meio da floresta, o protagonista caminha pensando que deve estar agindo como um louco. Se pergunta o que a mulher deve estar pensando sobre ele. Ele para e coloca a mão na cabeça. Estressado por terem se casado no mesmo dia, sem sequer se conhecerem. O jovem hesita sobre o que fazer e considera se não seria melhor fingir que nada aconteceu. Paralisado por seus pensamentos, ele para de caminhar. Olhando ao redor, ele percebe que andou muito longe e não tem ideia de onde está. De repente, um som estranho ressoa entre as árvores sombrias. Determinado a não se assustar, João se vira para pegar a água e voltar para casa. Mas um arrepio percorre seu corpo quando ele nota algo estranho. Um lobo muito grande, de pelagem negra e olhos vermelhos brilhantes, surge bloqueando o caminho. A fera rosna de forma ameaçadora, pronta para atacar a qualquer momento. Diante do monstro assustador, o rapaz recua lentamente, tentando manter a calma. Surpreso com o tamanho enorme do animal, ele finalmente percebe o perigo mortal que enfrenta. Sem saída, o homem larga o balde de madeira no chão e se prepara para o pior. Agindo rápido, João pega um galho grosso. Lançado no chão para se proteger. Sem perder tempo, o lobo avança tudo abrindo a boca grande para devorá-lo. Usando toda a força, o protagonista coloca um pedaço de madeira na frente para impedir a mordida mortal. Num grito de desespero, o rapaz aproveita a chance e prepara um soco forte na fera. O golpe atinge a cabeça do animal com um impacto forte. No entanto, a força da mordida é tão grande que o galho de madeira se quebra por completo, deixando o forasteiro irritado. Pressionando o ataque, o monstro pula em cima dele, enquanto o rapaz promete que não vai morrer. Naquele lugar, ele se esforça para sobreviver. Determinado, ele continua dando socos fortes para afastar a criatura. Mesmo recebendo golpes, o lobo resistente contra-ataca, ferindo o caçador que geme de dor. Gritando de agonia, o protagonista sente seu corpo queimar como se estivesse pegando fogo.
De repente, uma sensação estranha toma conta do seu rosto, uma explosão de chamas sujas. Aparece do nada no meio do tumulto. O lobisomem, que estava assustado, vê o braço direito do estranho envolto por um fogo mágico intenso. Diante desse calor absurdo, o lobo negro recua imediatamente, emitiu um grito de medo. Totalmente intimidado, o monstro solta um uivo desesperado tentando fugir das chamas ardentes. Aproveitando o momento de pânico do inimigo, Juan avança e acerta um golpe flamejante. Derrotado, o gigantesco lobo cai morto no chão, soltando vapor pelas feridas queimadas. Completamente cansado, o jovem cai na grama, pensando em como acabou de ver seu próprio braço pegar fogo. Levantando o braço para ver os danos, ele fica intrigado ao perceber que suas roupas não têm nenhuma marca de queimadura. Sentado no chão, o protagonista começa a entender a possibilidade de ter realmente usado magia. Memórias de velhas histórias do seu mundo surgem sobre pessoas que não tinham, que caem em mundos diferentes e ganham habilidades incríveis. Lembra-se do contrato de escravidão brilhante mencionado antes, percebe que está vivendo o clichê perfeito dessas histórias. Olhando fixamente para a própria mão, o jovem decide testar essa teoria absurda. Esticando o braço com força, ele grita o nome de um feitiço antigo para tentar chamar fogo. Irritado, ele repete a palavra várias vezes, mudando de posição pelo cenário, mas nada acontece. Desanimado, deitado na grama, o estranho tenta outros nomes de feitiços destrutivos, mas sem sucesso. Diante da procura pelo monstro, ele tenta dizer palavras poderosas pedindo força aos espíritos do fogo e aos dragões. No entanto, o silêncio incômodo que segue o deixa como um completo bobo. Coçando a cabeça, Juan percebe que não foi apenas sua imaginação, pois seus ferimentos começaram a sarar um pouco. Sonha em usar esse poder para manter a casa. Agora, seu maior desejo é aplicar a magia para se tornar um excelente caçador e criar um ambiente rico e sem graça. Felizes com a situação, sentado no chão, ele também reflete sobre como a magia de cura seria maravilhosa para ajudar as duas, já que aquela vila negligenciada não tem médicos. Levantando-se calmamente, o rapaz estende os braços e decide investigar esses poderes com mais calma. De repente, lembranças tristes do passado o assaltam, lembrando do momento em que perdeu os pais muito jovem. A tristeza foi seguida de abandono, com parentes brigando e culpando injustamente por todos os problemas ruins. O ódio familiar era tão forte que o acusavam de trazer a morte para todos que viviam. Baixo o mesmo telhado. Considerado uma verdadeira pragmática pelos próprios parentes, o menino sofreu sozinho, enfrentando esse peso cruel. Voltando para o presente, uma expressão melancólica aparece no rosto de Juan. Distraído por esses pensamentos negativos, ele se concentra no cadáver da fera e decide tirar a pele ali mesmo, antes que outros predadores apareçam. Com a criatura gigantesca nas costas, o caçador inicia o caminho de volta para casa. Planejando o tempo, o menino se despede de sua mãe e se despede de sua mãe. Terminar o trabalho pesado mais tarde. Durante o percurso, ele pensa agradecendo internamente por ter visto o avô caçando no passado, pois isso o auxiliou muito na floresta. Caminhando sob a luz da lua, o protagonista sente uma nostalgia e deseja que o velho pudesse estar vendo isso agora. Para distrair a mente, o rapaz volta a concentrar-se em seu novo objetivo, descobrir como treinar as novas habilidades mágicas. Enquanto isso, dentro da antiga cabana iluminada pela lareira, a jovem esposa se dedica a preparar a comida com cuidado. Precisando de ajuda, Lizzie faz uma solicitação educada a uma criança próxima, pedindo uma tigela. A menina chamada Dorothy entrega o utensílio entusiasmada e recebe um carinho suave na cabeça como agradecimento. Radiante com carinho, a garotinha sorri largamente, sentindo o calor dessa nova família. Transbordando energia, a criança começa a correr de um lado para o outro pela cabana, se divertindo muito. Curiosa com o exterior, a pequena se apoia na janela de madrugada, enquanto a jovem esposa se levanta da cadeira para olhar a escuridão. À noite, ao observar a entrada da propriedade, ela emite um sussurro de surpresa, notando algo se movendo. De repente, a cabeça de um lobo gigantesco aparece em seu campo de visão, fazendo a menina gritar de medo. Em estado de pânico, a criança corre desesperada para longe da janela, deixando Lizzie completamente assustada com um grito repentino. Compreendendo que há perigo, a jovem esposa age intuitivamente e agarra rapidamente uma faca de cozinha que está sobre a mesa. Segurando a arma improvisada firmemente, a mulher corre em direção. A porta estava fechada, proibindo a menina de se aproximar. Ao entrar na área, a nativa fica paralisada, reconhecendo a cena estranha. Juan surge ofegante, carregando a imensa fera nas costas, enquanto ouve a esposa chamando-o. O estranho larga a carcaça pesada no chão exatamente quando a moça sai da cabana em pânico. A mulher, completamente assustada, corre em direção ao marido, pensando que ele não é quem ela espera. Ela não quer que o marido se afaste, mas deseja que ele se despeça. Ao ver o marido, ele ataca o monstro.
o jovem, sem entender a agitação, se separa do marido e se despede. O pai se senta no chão da entrada, olhando para os dois com evidente pânico. De repente, a esposa nota que os gigantes estão ali na frente dela. Afastada pelo susto, ela sente um alívio grande. A força sai do seu corpo e a faca cai na grama, escorregando da mão dela. Lizzie se preocupa e examina o estranho rapidamente, mas Joan garante que está tudo bem e não se feriu seriamente. Enquanto isso, a pequena Dorothy se aproxima, preocupada, tocando silenciosamente a perna do caçador. Com as mãos da esposa nas suas, o rapaz acalma a situação, avisando que foi pego de surpresa. O protagonista afirma que não há motivo para preocupação e que realmente está seguro. Aliviada com a informação, a mulher deixa o estranho abraçado com força. Ele pensa se aquelas palavras repetidas indicam algum tipo de alívio por ele estar vivo. Logo abaixo, a menina faz o mesmo, abraçando a perna do caçador chorando. A sensação de que a criança chorou pelo mesmo motivo faz o rapaz. Vai prometer que não vai deixar as coisas assim. No dia seguinte, amanhã, a luz se espalha calmamente ao redor da cabana de madeira. Já acordado, Xuan começa a preparar a caça ao monstro numa mesa do lado de fora. Com cortes precisos de uma faca, ele separa as partes mais importantes do animal. O suor na testa mostra que o trabalho é mais demorado do que parecia nas lembranças com seu avô. Exausto, ele já pensa em tentar métodos diferentes na próxima caçada para tornar o trabalho mais fácil. Por fim, o caçador dá os últimos ajustes na pieguinha de carne. Neste momento, Lizzie sai da casa levando um balde de madeira. Quando vê o marido se aproximando, ela chama-o pelo nome. Ela acelera o passo na direção dele, segurando o recipiente. Assim que põe o objeto no chão, a mulher indica que ele deve guardar a carne dentro do balde. O estranho entende rapidamente e percebe que o balde é usado para armazenar alimentos. Pensativo, o protagonista tenta lembrar de como se agradecia. No idioma de lá, com um leve vacilão, ele aponta para a jovem e pronuncia uma palavra de agradecimento sem jeito. A reação inesperada deixou completamente encantada. Diante daquela reação, o rapaz logo se preocupa, achando que falou algo errado no outro idioma. Mas para seu alívio, a moça sorri de forma sincera e repete a mesma palavra. Animada, ela dá um passo à frente, se aproximando do rapaz. Sem tirar os olhos dele, ela confirma que ele acertou a pronúncia. No trabalho, o caçador responde educadamente enquanto guarda o alimento. Em silêncio, ele pensa que nunca havia sido agradecido pelos parentes próximos. A esposa jovem fica surpresa com a gratidão excessiva por ter apenas ajudado com o balde. Durante o momento de pensamento, a mulher toca os lábios, lembrando do primeiro beijo acidental entre eles. A simples lembrança deixa o rapaz mais contente. A mulher também se sente mais contente. A mulher se sente ainda mais contente. A mulher se sente extremamente contente. A mulher se sente extremamente contente. Ela experimenta uma combinação de timidez e curiosidade. A pessoa local começa a se perguntar se o estranho já teve esse tipo de intimidade com outras mulheres antes dela. Essa simples dúvida já é o suficiente para deixar o coração da jovem completamente apertado. De repente, ela corre na direção dele assim que ele larga a carga na mesa. Sem hesitar, ela tenta ajudar com o serviço, achando estranho que ele faça o trabalho doméstico. Ao pegar os pedaços de carne, a mulher não entende o motivo dele assumir todas as tarefas pesadas. Durante a corrida para ajudar, a dona de casa acaba tropeçando no caçador sem querer. O contato inesperado faz a moça ficar nervosa. Preocupada, ela fecha os olhos com força. O protagonista inclina a cabeça, ficando bem perto da testa dela. Com um movimento suave, ele dá um beijo carinhoso na testa da esposa. Um passo para trás é dado enquanto a moça pensa em palavras para xingar mentalmente. Sem entender a reação, o rapaz apenas observa. A mulher abaixa o olhar, sentindo-se muito constrangida. Em um silêncio angustiado, ela imagina ter deixado claro sua intenção. Para aliviar o momento, Xuan se aproxima novamente, com calma. Determinada a não passar vergonha novamente, a jovem decide manter os olhos bem abertos. No entanto, o estranho a surpreende e beija diretamente seus lábios. Após o toque, ele lança um olhar gentil enquanto devolve o balde às mãos. O caçador percebe a garotinha escondida perto de onde está. Ela está no canto da porta, observando tudo em silêncio. A vergonha de ter alguém assistindo faz Lizzie correr para casa sem olhar para trás. Com um pau na mão, o marido segue pelo caminho de terra, seguido pela pequena. A criança caminha logo atrás, tentando acompanhar os passos largos do homem. De repente, o rapaz se vira, sorri amigavelmente e agradece. O silêncio da menina o faz se despedir. Ele se pergunta se o erro foi não chamar pelo nome do homem. No meio do caminho, o viajante deixa o peso no chão e chama a menina corretamente. Alegre com o reconhecimento, a garotinha corre para ajudar a empurrar o objeto com toda a força que tem. Por outro lado, dentro da cabana, a esposa acaricia o pelo escuro da besta caída. O protagonista, diretamente do chão, se surpreende com o fato de ela secar o couro fedorento na sala.
De repente, o rapaz finalmente percebe o motivo daquela ação incomum. A cena o faz entender que a pele daquele monstro tem um valor muito grande para elas. A pequena Dorothy, cheia de entusiasmo, ajuda a limpar o couro grosso do animal. A textura macia a encanta e ela deixa a cabeça descansar sobre a pelagem, aproveitando o conforto. Esse momento fofo faz a jovem esposa rir sinceramente. O marido sorri contente, vendo que conseguiu trazer alegria para a nova família. O dia passa tranquilo na propriedade calma, próxima à floresta. Na preparação do suprimento, os pedaços de cana. Carne recebe temperos para preservação. Focado nos detalhes, Gu-wan examina o método para entender como guardar a comida no futuro. A satisfação da jovem ao guardar a gordura do animal a deixa tranquila por não ter descartado essa parte da caça. Com um novo objetivo, ele se sente pressionado a aprender os fundamentos da sobrevivência local. Esse recurso valioso faz o caçador planejar dominar rapidamente o sistema de comércio para garantir o sustento. Sem perder tempo, o rapaz se levanta decidido a voltar ao trabalho pesado, em vez de apenas descansar. Mas antes que ele consiga sair, a esposa mais nova corre para bloquear a passagem na porta. Surpreso com a interrupção, o marido pergunta se ela quer que ele continue deitado no chão. Juan diz que já descansou bastante e que não sente dor no ferimento. Gentilmente tocando o ombro da esposa, ele pede para ela não se preocupar, pois não vai se esforçar muito. A jovem mulher apenas observa em silêncio. Enquanto o marido se afasta pelo salão da cabana. Na floresta, o protagonista observa as árvores e decide que o tamanho delas é ótimo para cortar lenha. Segurando o machado com determinação, o rapaz acredita em sua força para o trabalho, mesmo não sabendo qual madeira é a melhor. Sem perder tempo, o caçador levanta a ferramenta pesada, pronto para o primeiro golpe na árvore. Com um movimento surpreendentemente rápido, a lâmina desce cortando o ar em direção ao tronco largo. O impacto forte faz um barulho alto, fazendo o forasteiro recuar assustado com o resultado. Surpreso com sua própria força excessiva, ele fica completamente sem reação diante do dano causado. Por outro lado, a calma domina a tranquilidade da pequena cabana de madeira. Abrindo a porta de repente, Juan volta carregando uma quantidade absurda de lenha empilhada nas costas. A cena inesperada deixa a mulher e a criança impressionadas com a força do homem. A jovem acompanha os movimentos do marido enquanto ele entra na casa carregando algo muito pesado. Assim que o jovem se senta no chão, cansado, a dona de casa se aproxima sem muito entender o que está acontecendo. Preocupada, a esposa começa a massajar o braço dele, mesmo ele dizendo que está tudo bem. Agradecido pela gentileza, Juan agradece a mulher de uma forma muito amável. Nesse momento, Dorothy, a pequena, corre pelo chão de madeira da casa, muito empolgada. Ela mergulha a mão na bacia de água e com as mãos encharcadas. A criança corre de volta, espalhando gotas pelo caminho. Em seguida, molha o protagonista. Totalmente molhado, o rapaz fica sem entender nada daquela brincadeira inesperada. A esposa entra em pânico, tentando se desculpar pela confusão inesperada da pequena. Mas a menininha apenas encara o estranho com um olhar muito inocente, esperando receber algum elogio. Compreendendo a boa intenção por trás da ação, o protagonista faz um carinho fofo na cabeça dela e agradece pela ajuda. A menina, animada com o elogio, corre para buscar mais água, fazendo os adultos implorarem desesperadamente para ela parar. Mais tarde, enquanto segue-se perto da lareira com a ajuda da moça, Juan reflete que tudo isso parece mesmo um sonho. Ele nunca imaginou que teria uma vida tão feliz e promete a si mesmo que vai proteger o sorriso dessas duas para sempre. O dia logo termina e a noite cai pesadamente sobre a propriedade isolada na montanha. A fumaça subindo sem parar pela chaminé indica que a lareira já está acesa para combater o frio noturno. Sentados à mesa cheia de comida, a nova família aproveita um jantar delicioso juntos. Exausta após o dia cheio de atividades, a criança se deita ali mesmo, cansada, e recebe um carinho do rapaz. A menina dorme profundamente na mesa, exibindo uma paz que contagia todos. Olhando a cena encantadora, a esposa jovem solta uma risada discreta, encantada com a atitude. Com muito cuidado, o estranho pega a criança e a levava para casa. Mãe segura a criança no colo para levá-la até a cama confortável. Enquanto o pai cuida da menina, Lizzie começa a limpar as tigelas sujas para arrumar a cozinha. O protagonista caminha lentamente pelo cômodo até chegar aos lençóis próximos à lareira acesa. Movendo-se suavemente, ele deita a pequena Dorothy nos cobertores sem acordá-la do sono profundo. Do lado de fora, a escuridão domina o ambiente, acompanhada apenas pelos cantos dos grilos da floresta. Focada nos afazeres domésticos, a dona de casa termina de lavar a louça do jantar. Na banheira de água quente. Então, o marido se aproxima de fininho por trás e pega um pano limpo para ajudar a secar os pratos molhados. Durante o trabalho compartilhado, a mão grande do visitante acaba tocando a dela de forma muito suave.
O contato inesperado faz o coração da local começar a bater mais rápido enquanto ela olha para o rapaz, morrendo de vergonha. Notando a tensão súbita da moça, Joan fica um pouco confuso com seu marido. O silêncio inesperado dela. O clima entre o casal fica cada vez mais. No pequeno espaço da cozinha, iluminado pela luz, reduzindo a distância entre eles, o caçador a puxa suavemente para mais perto num abraço confortável. À medida que a noite avança, o caçador começa a tirar o colete de couro, preparando-se para dormir. Observando o corpo dele, a esposa tenta ignorar a vergonha, lembrando-se de que ajudar o homem a se despir é seu papel como esposa. Com coragem surgindo do nada, ela estende seus braços tremulosos e tenta puxar as mangas da roupa dele. Sua iniciativa, mal coordenada, pega o protagonista de surpresa, enquanto ela luta contra o pano grosso da camisa. Compreendendo o grande esforço dela, ele apenas abre um sorriso confortante e deixa que ela dirija a situação no seu próprio ritmo. No entanto, a timidez vence e a local esconde o rosto totalmente dominada pelo constrangimento. Com muita calma, o rapaz segura a mão da mulher para tranquilizar e mostrar que tudo está bem. Trocando olhares cheios de amor intenso, ele deixa claro que não há motivo para a mulher sentir tanta pressão ali. O estranho se inclina para o ouvido da esposa e sussurra suavemente que já é hora de irem dormir. Sem dar nenhum aviso, ele levanta a moça e a coloca no colo, levando-a diretamente para a parte mais quente da cabana. Com cuidado, ele deita a jovem mulher nos cobertores macios perto do fogo. Deitados de frente um para o outro, sob a fraca luz da lamparina, o casal se acomoda, compartilhando o mesmo cobertor em silêncio. Movido por um sentimento sincero, Juan acaricia os longos cabelos soltos da moça com muito carinho. Esse toque delicado já é mais do que o necessário para provocar um sorriso tímido e apaixonado em seu rosto. Aproveitando a proximidade forte entre eles, o protagonista deposita um beijo suave no topo da cabeça da esposa. Abraçado ao seu corpo frágil, ele sente sua respiração tranquila e percebe o quanto é macia. Olhando para a pequena e para sua esposa dormindo, o rapaz ainda tem dificuldade de acreditar que finalmente tem uma família para proteger com sua própria vida, em pensamentos nostálgicos. Ele implora para que o Papai Noel não tire essa alegria dele e permita que todos vivam em harmonia até o final de seus dias. Uma imponente residência mostra perfeitamente que os nobres ricos nunca entenderiam a simplicidade daquela vida. Nesse mundo medieval cruel, todas as crianças camponesas crescem juntas, dividindo o mesmo quarto com os pais. Naquela época solitária, a jovem esposa vivia cheia de incertezas sobre o que os casais realmente faziam juntos à noite. O único exemplo que ela teve foi a sombra do seu pai covarde. Ela sentia medo terrível com seus gritos brutais. Durante a infância difícil, ela se escondia pavorosa sob as cobertas, ouvindo o choro contínuo e angustiante da mãe até o nascer do sol. Todo esse passado ruim transformou a vida dela num verdadeiro inferno cheio de medo de tudo e todo mundo. Ela teme repetir a triste história da mãe. De repente, os olhos claros da jovem começam a abrir devagar, espantando os pesadelos para longe. O som. E aconchegante o fogo dançando na lareira, a moça acorda do seu sono reparador. Plongada no tempo, ela se dá conta de que está na cama grande, embora tenha certeza absoluta de que foi deitada no chão rígido. Surpresa com delicadeza, a mulher nota que o viajante gentil ofereceu seu braço forte como um travesseiro macio para ela. Abraçada pelo calor confortável dessa nova família unida, a nativa finalmente encontra a paz que tanto buscava na vida. Observando o marido dormir tranquilamente, Lizzie sente um alívio enorme, percebendo que as noites de um casal não precisavam ser assustadoras. Ela reflete como sua vida inteira mudou para melhor desde que conheceu esse homem. Nesse momento, o estranho desperta suavemente, pegando a esposa de surpresa. Ainda meio adormecido, Joan puxa a esposa e a pequena Dorothy para mais perto, num abraço confortável. O coração da jovem acelera com o contato inesperado, sentindo que vai explodir de felicidade. Com o peito cheio de alegria, ela apenas espero que esse instante se estenda para sempre. O sol da manhã ilumina a cabana simples, acordando definitivamente o caçador. Levantando-se devagar, o jovem sai da cama com cautela para não despertar a menina que ainda dorme profundamente. Antes de sair, ele acaricia delicadamente a cabeça da criança. Já de pé, Lizzie entra no quarto levando um balde de madeira. Rapidamente, o protagonista agarra a alça do recipiente para ajudar com o peso, assustando um pouco a jovem. Ele segura a carga pesada sem nenhum esforço, mostrando um sorriso amigável para o estrangeiro. Sem perder tempo, o visitante derrama toda a água diretamente no caldeirão sobre o fogo. Virando o rosto, o marido diz algo em seu idioma nativo que a mulher não entende. Sem entender nada, a jovem esposa apenas o encara um pouco confusa. Joan pergunta se ela dormiu bem, mas logo percebe que o rosto da mulher está completamente vermelho. A moça concorda balançando a cabeça. Ela faz um sorriso amigável e se despede,
ele se despede, a moça se despede, ele 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 se despede. Fazendo o caçador se perguntar se a causa da vergonha era como ele a havia chamado. Ele deduz que o termo carinhoso foi o principal responsável por todo esse constrangimento. Tentando resolver isso, o rapaz questiona como deveria chamá-la, sugerindo usar apenas seu nome. Morrendo de timidez, ela pede com a voz tremula para continuar sendo chamada de querida, fazendo o protagonista sorrir. Atendendo ao pedido, ele repete a palavra gentilmente, fazendo a nativa esconder o rosto envergonhado com as mãos. Totalmente sem jeito, a dona de casa vira de costas, tentando disfarçar o nervosismo extremo. Achando seu comportamento muito fofo, Juan sentiu uma vontade muito grande de provocá-la ainda mais. Deu um leve toque no ombro da esposa e pediu para ela olhar para ele. Naquele exato momento, a pequena Dorothy acordou de repente, assustada na cama, ainda meio sonolenta e babando de vontade. A menininha murmurou que queria comer carne. Impulsionada pela fome, a criança desceu dos cobertores de forma desajeitada. A menina corre muito animada na direção do casal, chamando a atenção deles. No entanto, ela passa direto pelos adultos correndo muito rápido, sem nem olhar para trás. Os olhos da menina brilham de entusiasmo ao ficar frente a frente com um pedaço grande de carne pendurado. O casal não pode resistir e ri, vendo a menina abraçar o barril, tentando alcançar a comida com toda a força. Observando a animação da garotinha, o estranho fica encantado com a cena. A fome é tão grande que a criança se agarra na borda de madeira, balançando as perninhas sem parar. Decidido a manter a despensa bem abastecida, o caçador promete se esforçar muito na caçada de hoje. Caminhando confiante pela mata densa, o protagonista sente que está pronto para enfrentar até mesmo outro lobo gigante. Finalmente, dessa vez ele trouxe o seu machado de madeireiro, considerando uma arma muito mais confiável para o serviço. Os passos firmes do rapaz amassam a grama úmida da floresta silenciosa. De repente, o estranho parado no meio do caminho percebe algo estranho no ar. Movendo-se rapidamente, ele sente uma pressão forte dominando todo o ambiente. Com as mãos apertando o cabo do machado, Juan descreve uma sensação terrível de sufocamento, mesmo estando em um lugar aberto. Tensão com o perigo iminente, ele se prepara mentalmente.